quero lhe falar uma grande verdade. A maneira como nós tratamos a palavra de Deus afeta drasticamente a nossa família e o nosso relacionamento com Deus. Vamos falar sobre isso hoje, logo depois da vinheta. Nós estamos encerrando o mês de maio, que é um mês que é separado pela maioria das igrejas evangélicas para tratar de assuntos relacionados à família em seus cultos, onde tudo gira em torno da família. A pregação, o culto em si é voltado para este tema. E eu não poderia deixar de trazer também uma palavra a respeito da família. No entanto, eu quero trazer um tom diferente. É importante nós atentarmos para a maneira como nós tratamos a palavra de Deus, porque isso afeta diretamente a nossa família e a relação da nossa família com Deus. Eu vou usar o texto de Gênesis, capítulo 2, versículos de 15 a 17, e também capítulo 3, de 1 a 13. No capítulo 2, do versículo 15 ao 17, relata que Deus tomou o homem, o colocou no jardim para o lavrar e guardar, e deu a ele uma ordem. A ordem consistia de que ele tinha liberdade para comer de toda a árvore do jardim. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não poderia comer, porque no dia em que comesse, ele certamente morreria. E no capítulo 3, dos versículos de 1 a 13, nós nos deparamos com o diálogo entre a Eva e a serpente. É justamente sobre esse diálogo que eu gostaria de trazer a nossa reflexão de hoje. A partir de uma provocação da serpente, Eva passou a tratar a palavra que Deus tinha dado para Adão e para ela, de modo a relativizar o que Deus tinha dito. Vou ler alguns trechos para que possamos nos localizar. Note o versículo 1 do capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Que a serpente começa a conversa com a mulher perguntando se era assim que Deus tinha dito. A serpente reproduziu uma parte da frase que Deus tinha dito. Voltando para o capítulo 2, versículos 15 a 17, nós vamos ver que no 16 o texto diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Essa foi a ordem, mas não foi só isso. O versículo 17 dá continuidade: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso foi o que Deus disse. Mas a serpente perguntou para ela: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher responde, complementando: dele não comereis, nem tocareis nele. Note que Eva acrescentou alguma coisa às palavras que Deus tinha dito para eles. Ela acrescenta o nem tocareis nele. Deus não disse isso. Deus disse para não comer. Na sequência, a serpente continua a conversa. Só que ela continua questionando a palavra de Deus. Ela não estava questionando a palavra de Eva, questionou a palavra de Deus. Quando no verso 4, nós vemos ela afirmando para Eva: é certo que não morrereis. Aí começa a enfatizar um pouco mais a relativização da palavra de Deus. Eva deu ouvidos, deu conversa para a serpente, e a serpente, vendo a atenção que recebera, ela começa a acrescentar a sua palavra à palavra que Deus tinha dado. Ela diz: certamente que não morrerás. Só que essa afirmação vem com uma explicação, porque Deus sabe que no dia em que comeres desse fruto, certamente seus olhos serão abertos e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Pronto. Relativizou a palavra de Deus. E isso trouxe duas consequências graves, seríssimas,
que afetaram o relacionamento daquela primeira família com o Criador. A primeira coisa que aconteceu logo depois de Eva ter permitido a relativização da palavra de Deus para ela, ela começou a ter interesses equivocados. Vamos ao texto. Verso de número 6 diz o seguinte: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Até então, Eva tinha a árvore, o fruto e a orientação de Deus. Era uma ordem de Deus. A partir do momento que a ordem de Deus, que a palavra proferida por Deus para ela e para o seu marido foi relativizada, ela deu espaço para questionar as consequências de comer daquele fruto e começou a ver naquele fruto possibilidades que gerariam a morte, mas que passaram a ter um brilho maior, que passaram a ser mais importantes para ela do que obedecer à palavra de Deus. Ela começou a olhar a possibilidade de desobediência como algo positivo para ela. A possibilidade de desobedecer a Deus tornou-se algo que pudesse ser agradável. Não se tratava do fruto, se tratava da palavra que Deus tinha dado. Ela olhou para aquela árvore e o texto diz que ela viu que era boa para se comer, favorável a dar entendimento. Então, a sua ação, a sua atitude em relação à ordem de Deus, por conta do novo olhar que foi lançado, o olhar da desobediência que foi lançado sobre a árvore, fez com que ela tivesse atitudes contrárias ao que Deus tinha determinado. Eva, então, tomou do fruto, comeu do fruto, deu ao marido e ele também comeu. Quantas vezes nós nos deparamos com a palavra de Deus, ainda que Deus não tenha trazido para nós pessoalmente, como trouxe para Adão e para Eva, nós permitimos que essa palavra seja relativizada. Às vezes são ordens, são orientações, são prescrições bíblicas para o sucesso da nossa família, para a felicidade da nossa família. O mundo começa a relativizar, fazer com que desobedecer à palavra de Deus sugere, indica benefícios para a nossa vida. Mas, no fundo, na verdade, não está trazendo benefícios, está trazendo prejuízos. Nós nos relacionamos ao longo da nossa vida, além da nossa família, nos relacionamos com pessoas do trabalho, com amigos de infância, com vizinhos, enfim, são muitos relacionamentos. Mas quando o nosso relacionamento com Deus é prejudicado, o prejuízo da nossa família, infelizmente, é certo. E se tem uma coisa que traz prejuízo para o nosso relacionamento com Deus, é a relativização da sua palavra. A sua palavra, ela não é algo relativo, ela é a verdade. Ela é dada para nós como prescrições ou como decretos, como mandamentos ou como orientações. Seja na forma que for, se nós obedecermos, nós certamente seremos felizes. Embora a ordem tenha sido dada para Adão, Eva tinha conhecimento, porque ela reproduz aquela ordem para a serpente, no momento em que ela começa a dar ouvidos à serpente. Então, ela permitiu que a ordem dada por Deus, que a palavra proferida por Deus para ela e para seu marido fosse relativizada. A partir desse momento, ela vislumbrou a possibilidade da desobediência a essa ordem como algo proveitoso para ela. E o prejuízo foi danoso. Olha o estado em que nós nos encontramos hoje por conta dessa desobediência. Mas não foi só isso. A outra consequência é que nós passamos a não ter responsabilidade com nossas ações. Que logo depois o texto continua e quando Deus procura por Adão, a conversa segue com Adão dizendo que viu que Deus estava chegando, percebeu sua nudez e se escondeu. Deus então questiona: quem te mostrou que tu estavas nu, Adão? A resposta de Adão não foi apontando quem tinha mostrado para ele que ele estava nu.
A resposta dele foi afirmando que alguma coisa estava errada, mas alguma coisa estava errada por culpa de alguém, não dele. Então ele diz: a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Não assumiu o compromisso para o qual Deus o tinha chamado quando deu-lhe a ordem para obedecer. Ele, ao invés de confessar sua falha, seu erro, sua desobediência, apontou para a mulher. O grande problema é que quando ele aponta para a mulher, ele na verdade está acusando Deus, quando ele diz: a mulher que tu me deste. Quando nós não assumimos a responsabilidade por aquilo que nós fazemos, nós estamos culpabilizando Deus por ter nos feito. Então Adão está acusando a mulher, acusando a Deus, ele só não está assumindo a responsabilidade. E na sequência, Deus, quando questiona Eva, ela faz a mesma coisa. A serpente me enganou, mas a serpente só enganou porque Eva permitiu que a ordem dada por Deus, expressa nas suas palavras, fosse relativizada. Não enganou, não. Deu uma ordem diferente. Como nós seríamos mais felizes na nossa vida pessoal e na nossa vida familiar se em tudo nós dessemos ouvidos à palavra de Deus em detrimento de outras vozes, em detrimento de outras palavras. Embora cada um fugisse do compromisso, culpabilizando o outro, as consequências vieram. Então, quando nós relativizamos a ordem de Deus, tem consequência, e as consequências são que nosso comportamento ele muda de modo equivocado. Passamos a olhar a possibilidade de desobedecer com outros olhos, e os prejuízos vêm. E o principal dele é a nossa falta de responsabilidade diante da palavra de Deus. A sua família pode ser muito beneficiada pela obediência à palavra de Deus, ou pode ser muito prejudicada pela relativização dessa mesma palavra. Que Deus te abençoe e que você tenha todo o cuidado e todo o zelo como homem de Deus, como mulher de Deus, em relação à palavra de Deus, para que a sua família seja feliz. Até o próximo vídeo.